Então, boa noite. Hoje é Boa noite. dia 27 de outubro de 2020. Essa é uma entrevista concedida por Bruno Medeiros Dias, de Porto Alegre, licenciado em História, para os pesquisadores José Augusto Zorzi e Alana de Jesus Teixeira, mestres em História pela URGS, de Porto Alegre, para o projeto Documentando a Experiência do Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido nesta universidade. Então, agora eu vou fazer a leitura do termo de consentimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da URGS com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção da entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período da pandemia. Então, diante desse termo, né, a gente pergunta se você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita. Estou ciente e de acordo. Você concorda que a sua identidade esteja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelada, sem problemas. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Autorizo. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Uhum. Tá, ok. Então, Bruno, a gente gostaria de começar essa entrevista que tu se apresentasse, né, explicasse um pouquinho por que tu decidiu colaborar com essa pesquisa. Então, eu sou o Bruno, eu sou licenciado em História, não dou aula e não tenho vontade, eu fiz por gosto, né? Atualmente eu trabalho como vendedor na livraria Saraiva e eu decidi participar porque eu acho que é importante a gente registrar o que a gente está passando para futuramente a gente entender o período que a gente está, né, agora com o Covid, que foi um período que mudou muito a vida de todo mundo. Eu acho que basicamente é isso. E, Bruno, alguma pessoa próxima de ti, familiar, amigo, colega, enfim, colega de trabalho, foi contagiado pelo novo coronavírus? Não sei se tu acompanhou alguma Sim. experiência. Tive um colega de trabalho, na verdade, que era de uma outra filial, que teve o Covid e foi afastado. E na família da minha namorada teve o tio dela que testou positivo também. Como Mas que eu foi? não acompanhei muito de perto, né? Eu subi mais de notícias um pouco mais que alguém falou que aquela pessoa estava com Covid. E saber do dia a dia, né? Como, se ela tá bem ou não. Mas não, nada muito próximo a mim, né? Diretamente. No caso, tu não teve contato direto com essas pessoas que tiveram Covid. Não, são conhecidos meus, mas eu não tive nenhum contato direto. Eu só fiquei sabendo de notícias através de WhatsApp e alguns amigos que falaram. Alguns amigos em E comum que falaram sobre. dessas experiências, eu não sei se tu chegou a ter alguma informação sobre como essas pessoas buscaram tratamento, via SUS, plano de saúde.
Ahn, o tio da minha namorada, que foi quem eu tive mais contato, ele, eu acho que ele não buscou tratamento, ele só ficou em casa em repouso. Ele é médico, ele se medicou, que ele achou conveniente, e com cloroquina, se não me engano, e ficou por casa em repouso até passar os sintomas e voltar pro trabalho. O que mudou na tua rotina a partir do início da pandemia e do isolamento social? Mudou muito. Primeiro eu morava sozinho e na verdade eu morava num apartamento compartilhado, mas eram pessoas que não eram amigos nem nada, então eu acabava sozinho, né? E o contato que eu tinha era no trabalho e nos fins de semana eu ia pra casa da minha namorada, a gente não morava juntos. Então, no primeiro momento eu me senti muito sozinho e como aparentemente não ia voltar tão cedo a abrir a empresa, eu fui pra casa dela, a gente começou a ficar junto ali. E depois eu acabei indo pra casa da minha família, lá na Serra, porque lá tinha menos casos, estava mais tranquilo. E de lá eu voltei, porque fui chamado para voltar a trabalhar já no ali por maio, se não me engano, ainda durante a pandemia. E no que eu voltei pra cá, eu não quis ficar naquele apartamento compartilhado, eu acabei alugando um apartamento, pela primeira vez um apartamento, digamos que só meu, no caso eu e minha namorada. E foi basicamente isso. Assim, mudou muito, porque eu costumava sair no fim de semana para dar uma volta, ir em algum barzinho com os amigos, e isso acabou. Pois é, e como é que vocês aderiram ao isolamento social? Tanto lá no teu antigo apartamento, como tu observava a organização do grupo e a adesão ao isolamento, e depois também no teu novo apartamento? No início, o pessoal do apartamento que eu morava antes cumpria até certo ponto, né? Eles ficavam, saíam de máscara sempre, mas não chegavam em casa e tinham todos os cuidados de higiene que eu gostaria que eles tivessem, já que estavam dividindo comigo, e os cuidados que eu tinha, né? E eles saíam com frequência para protesto e coisa assim, para locais com bastante aglomeração de pessoas. Isso no pico, né, do crescimento da pandemia lá no início. E foi um dos principais motivos que eu não quis ficar lá, que eu me incomodei bastante, por eles não estar seguindo, né, as recomendações. E acabei saindo de lá principalmente por isso, né. E no teu novo apartamento, como é que vocês aderiram, tu e a tua namorada? A gente tem o hábito de chegar em casa e trocar de roupa, a gente sempre lava as mãos assim que chega em casa, a gente higieniza todo o alimento que a gente traz para casa, a gente higieniza. Se vem alguma coisa de fora, livro, coisa assim, que frequentemente eu trago, eu deixo um período em quarentena antes de manusear, porque a gente tem um pouco de receio, né, de toda essa função com o coronavírus, e o cuidado a gente acha que nunca é demais, né? Então a gente tem. Agora até a gente já tá um pouco menos do que no início, mas a gente ainda costuma o básico que a gente tá fazendo, que é trocar de roupa, sempre higienizar bem as mãos e os alimentos. Mas a E, gente agora tá um pouco mais tranquilo porque tava até nos deixando um pouco ansiosos no início, né? Essa função toda. e isso que eu ia te perguntar, né? No início houve, um fechamento maior, né? Um desconhecimento, até por parte que realmente não tinha, né, muito conhecimento sobre o corona, mas ao longo, né, que foram diminuindo os casos, ultimamente foram reabrindo muitas coisas, né, tu mencionou que retornou ao trabalho, como é que foi esse retorno, né, ao trabalho? Logo que fechou, eu fiquei com uma crise de ansiedade, porque eu morava aqui sozinho, eu tava com medo do que ia acontecer, não sabia o que estava para vir. Eu morava no centro, então passava carro de som dizendo fiquem em casa, fiquem em casa. E eu comecei a pensar na minha família no interior, que eu já estava algum tempo longe, e pensar na minha namorada, que a gente não ia mais poder se ver. E daí depois tudo aparentemente calmou quando eu fui pra Serra, porque lá tava bem mais tranquilo, não tinha pouquíssimos casos, não tinha nenhuma morte lá. Só que quando eu recebi a ligação do gerente da empresa dizendo que era para me voltar no meio da pandemia, mesmo que com a loja fechada, eu fiquei muito mal. Eu fiquei
ansioso, nervoso, até porque de início eu ia voltar sozinho pra cá. Então, foi algo que me afetou bastante, me deixou bem mal, mas depois nos primeiros dias eu já me readaptei a- aos novos costumes que tinha aqui e foi ficando normal de novo, né? Um novo normal, como o pessoal tem falado bastante, mas ficou normal. E nessa função de interromper o trabalho, retornar ao trabalho, ficar afastado por um período, eu não sei se tu sofreu algum impacto econômico, no teu caso, na tua família, possa relatar. Não, porque o contrato da empresa foi suspenso, né? E, na verdade, eles pagavam uma porcentagem do meu salário e o governo o restante. Então, financeiramente, continua exatamente a mesma coisa, recebendo exatamente o que eu recebia. E não teve nenhum impacto negativo para mim nesse aspecto, né? E no caso dos impactos psicológicos, né, tu mencionou que no início foi mais complicado, né, e depois Uhum. acalmou um pouquinho, aí depois para retornar para o trabalho foi difícil, né? Como é que foi até agora? Como é que tu avalia? Depois que eu voltei e comecei a me adaptar com a cidade funcionando diferente, com o uso de máscara, que de início foi bem incomodativo, porque eu não estava habituado, acaba me machucando e até a dificuldade de respirar no início, porque a gente não está habituado. Ahn, Foi, digamos que eu fiquei ansioso nos primeiros dias, mas como acaba se tornando rotina, ficou cada vez menos essa ansiedade ocorrendo, né? E acabou se normalizando. Eu acabei sendo transferido porque a loja que eu trabalhava fechou para uma loja de shopping. Então, no primeiro momento, que faz pouco mais de um mês, eu de novo fiquei um pouco ansioso por trabalhar num lugar com muito mais fluxo de pessoas, um lugar que já naturalmente gera aglomeração, porque o pessoal vai passear no shopping no fim de semana. Antes eu trabalhava numa loja de rua, né? Então só entrava na livraria quem queria comprar algum livro. E no primeiro momento ali no shopping foi bem estranho, agora eu tô no Prédio Belas. Mas ah, a gente tem bastante capacidade de adaptação, eu pelo menos tenho. Eu já tô acostumado. Por exemplo, o uso da máscara já se tornou normal de novo pra mim. Que eu já saio de casa automaticamente de máscara, às vezes eu até esqueço de tirar quando eu chego de volta. Então agora tá normal, tô adaptado. E como é que foi, Bruno, no teu bairro, assim, teus vizinhos? Como é que tu observou? Tu disse que mudou de apartamento também, né? Tu acha que teve uma adesão significativa? Teve um afrouxamento agora nos últimos tempos? Olha, de início lá no centro, a adesão estava muito grande porque todo mundo estava com medo. Mas agora eu vejo cada vez menos, né? Aqui no prédio, no condomínio, o uso de máscara é obrigatório em todo o espaço do prédio, né? Da porta para fora do apartamento é obrigatório. Ahn, mas a gente vê que a maioria, assim, a grande maioria do pessoal não respeita e andam sem máscara. Os dispensers de álcool gel do prédio estão quase sempre sem nada. Então o pessoal não tá levando mais muito a sério. No começo eu observei bastante, a gente inclusive para ir no mercado a gente ficava com medo, todo mundo no mercado respeitava muito. E agora ali no shopping mesmo, quando eu vejo fila, o pessoal já não respeita mais espaço, o pessoal já não tem mais aquela necessidade de passar álcool gel. Frequentemente eles entram sem máscara na loja, a gente tem que orientar a pôr a máscara. Algumas pessoas ficam bem brabas, né, em ter que pôr a máscara, mas o pessoal tá relaxando bastante nos cuidados. Na rua a gente vê bastante gente andando em grupo, aqui é um bairro mais boêmio, né? O pessoal andando em grupo e sem máscara. Então o pessoal tá relaxando bastante. Tu mencionou que teve um período que tu passou, né, na casa dos teus pais, Uhum. né, né, acabou ficando um período sem ver algumas pessoas e depois retornou para morar com a namorada. Como é que ficaram, né, essas relações familiares e de amizade, né, se foram afetadas pelo isolamento, né, durante a quarentena? Ahn, com a minha namorada, na verdade, a gente passou desde o início da pandemia juntos. Eu fui pra Serra e ela foi junto.
Mas a minha família, no tempo em Porto Alegre, eu fiquei muito tempo sem ver eles. Eu acabei, eu ganhei uma folga no aniversário do meu irmão, que tem 4 anos agora, e eu subi a serra pra ver ele. Mas eu tinha ficado muito tempo sem ver ele, porque meus pais vinham, vinham com alguma frequência pra Porto Alegre, porque minha mãe tá tratando câncer, né, tá fazendo quimioterapia. Então eu via ela com alguma frequência, no hospital, e aí levava alguma coisa pra ela, ou ela me trazia alguma coisa. Mas o restante da família eu passei muito tempo sem ver. E, uma experiência bem chata. Já os amigos, eu tive um amigo que eu vi durante. Não, tive dois amigos do meu grupo de amizades assim mais próximos que vi durante a pandemia. O restante eu tô desde o início do ano sem ver. Porque meus amigos são dessa cidade do interior, de São Francisco de Paula. E a gente frequentemente se encontrava em fim de semana, tanto aqui em Porto Alegre quanto lá. Mas desde que começou a pandemia a gente nunca mais marcou nada, nunca mais se viu. Então, só mantendo contato via WhatsApp. E tu comentaste que a tua mãe dependeu de tratamento agora, tratamento de saúde, né, tratamento Isso. médico, durante o período da pandemia. Como é que foi, assim, esse atendimento durante esse período, já que tem toda essa questão do isolamento, dos cuidados, enfim, maiores em função do vírus? Uhum. O tratamento dela começou antes da pandemia, né? E como é um tratamento de urgência, digamos assim, por ser câncer, ela teve que fazer inclusive algumas cirurgias durante a pandemia. Ela sempre foi tratada como alguma prioridade. E como ela vinha do interior, ela conseguiu ser atendida sempre direitinho, sempre nos dias que for marcado. Ela fez o tratamento ali no grupo hospitalar de Santa Casa. E foi, claro, diferente, né? Porque tem toda a função de usar máscara, de ter que aferir a temperatura sempre que entra. O meu pai, que vinha acompanhar ela em todas as sessões, algumas vezes não pôde entrar porque deu alguma alteração de temperatura. E agora o hospital já tá mais tranquilo com isso, mas de início estavam bem rígidos. Não interferiu diretamente no tratamento dela, mas todo o entorno, né? Marcar consulta, que não podia ficar na sala de espera, acabava sendo um pouco mais chato, né? O almoçar fora, porque como eles vinham cedo da serra e tinham que almoçar aqui no centro, teve momentos que a maioria dos restaurantes estavam fechados, então eles tinham que trazer comida. O transporte, nem sempre meu pai podia trazer ela, prejudicou um pouco, porque ela não quis pegar ônibus por questão de segurança, até por correr mais risco, por estar tratando já uma doença mais séria. E quando meu pai não podia trazer ela, porque meu pai trabalha, né? Ele é liberado do serviço para as quimioterapias, mas ela tem que vir várias vezes, até fazer exames e algumas coisas assim, e marcar consulta. Então ela tinha essa dificuldade com o transporte. Algumas vezes ela pagou um motorista particular, outras ela conseguiu vir com o transporte da prefeitura lá da cidade. Mas isso dificultou bastante depois do início do coronavírus, porque reduziu a quantidade de transporte da cidade, o ônibus não foi mais uma opção, né? Então dificultou nessa questão da logística de transporte e alimentação. O tratamento em si não foi afetado diretamente. Bom, aproveitando que a gente está falando um pouco, né, de serviço público aqui, né, se tu puder comentar um pouco, né, como é que tu avalia a atuação das autoridades, né, tu mencionou aí, né, o transporte da prefeitura, o Uhum. SUS, né, como é que tu avalia as instâncias estadual, federal também que estão atuando em relação à pandemia? Então, a nível municipal, eu me incomodo com algumas coisas. Eu estava acompanhando bastante notícia no início, até para saber se ela já ia voltar ou não, e eu vejo que a prefeitura acaba sofrendo muita pressão do sindicato de comércio e coisa assim, e eu acho que algumas aberturas, que nem pro feriado do Dia dos... Feriado não, perdão. Pro Dia dos Pais, pro feriado do Dia das Crianças, eles cederam por pressão do Sindicato de Comércio. Eu acho que, claro, é muito importante a economia, é muito importante movimentar, né, o capital, só que
eu acho que eles meio que apostaram na saúde da população sem ter certeza do que ia acontecer, só para garantir que vamos agradar o sim de lojas. E, inclusive, o Marquesã está com com várias denúncias de corrupção, tá? Com ameaça de impeachment. A nível municipal, assim, eu fiquei um pouco, deixei um pouco a desejar. Eu acompanhei também na minha cidade natal como a prefeitura estava lidando, e lá, por ser uma cidade muito menor, né, muito mais fácil de lidar, na minha opinião, eles lidaram melhor, eles controlaram um pouco mais a população, eles fizeram algumas barreiras sanitárias, porém, o turismo continuou lá, o que é um pouco chato, porque o pessoal da cidade acaba se prejudicando por conta de quem vem de fora. E a nível estadual, o que eu acompanhei do Eduardo Leite, eu achei bem interessante os posicionamentos dele, a forma de transparência, né? Aliás, sobre a Prefeitura de Porto Alegre, eu achei bem positiva a transparência do site, de botando boletins diários, de toda, direto para a população, né? Já o Estado, teve mais de uma semana, lá no início da pandemia, que eles não atualizaram direito esse portal de transparência, né, do coronavírus. Então, a prefeitura estava dizendo uma coisa aqui em Porto Alegre e o estado estava dizendo outra. Isso foi, eu acho que eles erraram bastante, né? Mas, no geral, acho bem positivo. A nível federal, a minha opinião bem sincera é que foi horrível, que o nosso presidente se portou muito mal, com muito pouco decoro, que ele foi desrespeitoso mais de uma vez com a população, com a saúde da população, né? Mas, infelizmente, a forma dele de lidar com as coisas, com vários outros assuntos, ele se porta assim com... Não, não se porta de acordo com o cargo que ele tem, né? E eu me desagradei bastante a nível federal, mas a gente não tem muito o que fazer, né? A não ser buscar a nossa voz e dizer o que a gente não gosta, né? Tu mencionaste que buscava informação até nesses sites, né, que tanto o Estado quanto o município divulgavam sobre o Uhum. acompanhamento da pandemia, enfim, os níveis de restrição. Aonde que tu costumou buscar informação sobre a pandemia e se esses veículos que tanto a prefeitura quanto o Estado disponibilizaram, eles tiveram alcance, eles foram Uhum. suficientes, foram bons para informar a população. A gente sabe que a maior parte da população vai se informar pela TV, pelo rádio, infelizmente por WhatsApp. Então, a nível geral, eu acho que não teve todo o alcance que deveria ter. Mas, inclusive os Facebook da Prefeitura de Porto Alegre, o Instagram, do estado eu já não sei, que eu não acompanho. Mas eles estavam divulgando também por esses canais. Eu acho interessante dar mais alcance. Mas eu estava indo direto no site. Eu pesquisava no Google e ia direto no site da prefeitura e no site do estado voltado à divulgação do Covid. Eu acompanhei um pouco pela TV, mas no apartamento que eu moro eu não tenho TV, eu não costumo assistir. Mas enquanto eu estive na casa dos meus pais, eu me atualizei um pouco pela TV e sempre acompanhando também nos sites. Foi aí que eu vi que tava essa discrepância de informações da Prefeitura de Porto Alegre e do Estado. Mas, no geral, eu mantive sempre acompanhando até uns 2 ou 3 meses atrás que eu cansei e agora eu não estou acompanhando mais nada. E nesse sentido, ainda sobre a questão da gestão pública, tu comentaste antes sobre a interrupção do contrato de trabalho por um período, né, e que o governo federal fez uma complementação, né, de uma Uhum. parte da remuneração. Como que funcionou isso? Tu acha que funcionou bem? Olha só, da minha parte, eu não tenho nada a reclamar. Eu recebi tudo que foi prometido, né? Eu tive que assinar vários contratos, porque de início eu tive uma suspensão de contrato, depois, como eu voltei a trabalhar, eu tive uma redução de 30% de jornada, depois uma redução de 75% de jornada, e mesmo tendo que assinar
vários papéis, toda essa burocracia, sempre recebi direitinho conforme estava previsto receber, que eu fiquei acompanhando no aplicativo da carteira da carteira profissional no celular. Eu ficava acompanhando para quando estava para vir a parcela e quanto seria, e todas as vezes eles depositaram direitinho, não tive nenhum problema. Houve relatos de pessoas que tiveram, mas eu não tenho que reclamar, que para mim foi tudo muito certo isso. E nessa questão, com o governo eu não tenho que reclamar, que eu e meus familiares mais próximos não tiveram nenhum tipo de problema com tanto com esse benefício de segurança do emprego, eu me esqueci o nome do benefício, o nome mesmo dele, tanto com o benefício emergencial, né? As pessoas mais próximas de mim que buscaram auxílio emergencial ou esse benefício de preservação de emprego, alguma coisa assim, não tiveram problemas nenhum. Certo. E tu mencionou que não tem televisão em casa, né? E trabalhando Uhum, em livraria, suponho que tu goste muito de ler, né? E é gosto, sim. estudante de história também, né? Então, a gente queria saber também como é que ficaram os teus hábitos de leitura, né? Durante a pandemia, estando mais tempo em casa, né? Se tu, como é que era o antes, como é que ficou depois do isolamento e se tu faz algum curso, né? Se foi alterado para ensino remoto, algo nesse sentido de estudo. Uhum. Eu no momento eu não estou estudando. Depois que me formei eu não segui mais nada. Eu fiz alguns cursinhos EAD durante a pandemia, mas nada relacionado à minha área. Eu fiz alguma coisa de loteria, de conselhos de instrumentos e coisa assim, mas nada fora isso. Ahn, Perdão, o que tu me perguntou primeiro? Hábitos de leitura. Isso, hábitos de leitura. No início da pandemia, eu estava lendo muito, principalmente porque eu estava bastante tempo em casa, botei praticamente todas as minhas leituras em dia. Mas depois que eu voltei a trabalhar, ah, no primeiro momento eu ainda continuei lendo, mas quando eu fui transferido para o shopping, a minha rotina não fechou mais direito, meu horário não é sempre fixo, eu acabo lendo mais só no meu intervalo de serviço. Em casa eu acabo fazendo outras coisas, ah, e a leitura agora, mais por último, eu tô bem relaxado com a leitura. Mas no decorrer da pandemia, antes de eu ser transferido pro shopping, eu tava lendo bastante. Chegava em casa, geralmente jantava e ia ler alguma coisa. Agora, durante a pandemia, teve muitas ações de solidariedade, assim, que grupos organizaram individualmente. Uhum. Não sei se tu participou de alguma ou se tu identificou alguma que tu acompanhou, assim, que tu acha importante destacar. Eu não participei de nada, mas uma ação bastante interessante lá da Serra foi que a prefeitura se uniu com algumas costureiras e eles distribuíram máscara para toda a população da cidade. Cada pessoa ganhou uma máscara. Toda a minha família ganhou. Eu, como estava lá, eu ganhei. Acabei ganhando duas, porque uma das que meu pai ganhou não serviu nele, e eu acabei ficando com mais uma. E eu achei uma campanha bem legal, já que é para a população usar máscara, fornecer, né? Porque não é todo mundo que tem condição financeira de adquirir máscaras e até de manter, né? Porque acaba descosturando, rasgando, enfim, né? Foi uma das campanhas que eu acompanhei, assim, que eu vi de perto, que eu achei mais legal. Mas eu sei que tem várias coisas surgindo, mas eu acabei me abstendo um pouco de acompanhar. Tendo em vista que a pandemia, né, tá durando tanto tempo, né, e que a gente teve um período inicial aí de mais preocupação, de mais isolamento, depois alguma reabertura, né, como é que quais são as suas expectativas em relação ao futuro, né, em relação à vacina, em relação ao que vem por aí? Olha, eu acho que a gente vai seguir esse meio termo que a gente está agora, que não é que o comércio está aberto, mas tem pandemia, que é para se cuidar, mas as pessoas acabam não se cuidando muito. Eu acho que isso vai se estender um pouco, pelo menos até ali o feriado de Natal, o Ano Novo, que provavelmente o pessoal vai relaxar total para ir para praia, como já aconteceu no Dia das Crianças. Eu acho que o pessoal vai aguentar mais um pouco isso, mas progressivamente vão largando de mão, como já está acontecendo, né? O que eu acho que o pessoal, mais no geral, vai continuar fazendo é usar máscara,
tem bastante gente adepta que usa direitinho, assim como tem bastante pessoas que usam aquele tradicional nariz para fora, ou que a máscara fica no queixo, né? Mas enfim, sempre tem as exceções. Eu acho que a máscara vai perdurar mais um pouco, né, dessas medidas, mas o resto vai acabar caindo em desuso. Quanto à vacina, eu não sei o que esperar, porque chega muita informação na gente, chega pessoas falando que a vacina vai levar um ano para chegar na população, tem pessoas que falam que a vacina tá para chegar em janeiro, mas nem sempre dizem que vai chegar para toda a população, né? Porque são muitos milhões de habitantes aqui no Brasil, pelo menos. E acredito eu, nunca fui muito atrás disso, que a gente não tem uma capacidade de produção para contemplar toda a população, ainda mais se precisar de mais de uma dose, ainda mais se precisar de atualização da vacina, como tem da gripe todo ano. Então, eu acho que a vacina, para chegar na população no geral, vai demorar um pouco. O que eu acho o maior problema é as pessoas que estão nesse movimento até bem crescente anti-vacina. Eu fui colega de trabalho de uma menina que era total anti-vacina. Ela falava que só se vacinava se fosse obrigatório para viajar. Então, ela abria essas exceções, né? Mas eu não sei. Eu espero que saia logo, eu espero que seja obrigatório, porque muita gente só faz as coisas quando é obrigatório, né? E às vezes nem assim. E é isso. Da minha perspectiva, eu acho que não vem logo. Não a ponto de alcançar toda a população, né? Não só grupos de risco. E, Bruno, tem algum tema que a gente não comentou contigo, não te perguntou que tu gostaria de abordar ou alguma consideração para fazer? Não, acho que. Na verdade, uma coisa que eu acho interessante vocês abordarem com o pessoal é a crescente das fake news, né? A gente, como estudante de história, a gente se incomoda bastante com o pessoal não indo buscar as coisas em diferentes fontes, que vê uma coisa que nem no WhatsApp, por exemplo, recebe e acha que é lei. Eu já vi muita coisa, eu deixei de seguir muita coisa em rede social, porque começaram a publicar coisas assim, sem respaldo científico, ou até com muito pouco, né, respaldo científico. Como a minha namorada estuda nutrição, é da área da saúde, a gente conversa muito sobre isso, da pesquisa, do quanto demora para algo ter, ser reconhecido, ser aceito, né, na comunidade científica. Eu acho que isso é uma das faces que está se mostrando mais tristes do pessoal indo contra toda essa função da pessoal desacreditando da pandemia, desacreditando da ciência, desacreditando da forma de tratar, né, o Covid, e acreditando em demasia em algumas outras coisas, como a cloroquina, como a ivermectina, acho que é um remédio para piolho, que o pessoal abraçou isso como uma cura milagrosa. E daí algumas medidas simples, como o uso de máscara, que a OMS falou, e isso o pessoal não leva a sério, sabe? Isso eu acho que é uma das coisas até que tem me incomodado bastante, e é um dos principais motivos de eu ter me afastado um pouco de televisão, de ter até de notícias assim no geral, eu tenho tentado bem alienado, porque isso acaba me desgastando e me estressando e eu meio que não preciso disso. Eu acho que de considerações a mais para fazer é só isso. Perfeito. Eu ia só comentar contigo se tu tiver algum registro da pandemia, assim, tipo foto, texto, vídeo, se tu tiver produzido isso ao longo desse período e quiser compartilhar com a gente depois para montar o acervo de Uhum. histórias sobre esse período, pode compartilhar com a gente. Fique à vontade, Tá a gente ok. vai gostar de receber. Tá bom. Eu acho que eu não tenho nada, mas é bom saber. Uhum. Então, Bruno, a gente contemplou basicamente o que a gente tinha para te perguntar, tá? Queria Uhum. perguntar também se tu mantém a tua autorização dada no início da entrevista Claro. de divulgação e uso da imagem. E tu pode também determinar um prazo, né, para publicização da entrevista, né, se for do teu desejo. Não, eu tô bem de acordo, o que for melhor para vocês. Tá, ok. Então, a gente te agradece muito pelo teu tempo, disponibilidade.
e vamos tentar tirar um instantâneo. Pode ser? Tu tira, Zé? Uhum. Ver se eu consigo. Vou encerrar a gravação.